Amém, igreja do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amada igreja, essa palavra, esse texto, ele é muito direto. A gente vem estudando aqui ao longo das semanas que nos antecedem, que nos antecederam, a Epístola de Pedro, e a gente viu que desde o capítulo 1, a partir do versículo 13, Pedro vem exortando a igreja peregrina. Pedro vem agora ensinando de fato coisas muito específicas, princípios essenciais da fé cristã. E aí nós já ouvimos falar sobre a santidade, que é o caráter de Deus. Nós já ouvimos falar sobre sermos filhos obedientes, porque nós temos Deus como Pai. Não só um Deus santo, mas um Deus que é Pai, um Deus zeloso. Pedro já ensinou aqui nos versículos 17 e 18 que nós devemos andar em temor, porque nós somos filhos e invocamos aquele que julga a todos sem exceção, sem ser injusto. O nosso Pai julga a todos numa mesma medida. Então nós devemos ter uma vida de temor. A igreja deve ter uma vida de reverência, de cuidado na caminhada. E aí Pedro vem exortando com todas essas coisas. E nós também ouvimos sobre a relação da igreja com a palavra de Deus, que a sua vida deve ser purificada constantemente na palavra do Senhor, ouvindo a sua santa palavra, meditando dia após dia na palavra de Deus. E isso vai fazer com que a nossa alma seja purificada e a nossa natureza seja transformada para que sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então agora no capítulo 2, embora estejamos iniciando um novo capítulo, nós estamos ainda dentro desse mesmo raciocínio. Pedro está aqui exortando a igreja peregrina para que eles possam andar de uma forma diferente do mundo. E não só isso, Pedro está exortando a igreja peregrina a resistir, a lutar contra a sua natureza humana. E isso, irmãos, entra em atrito com aquilo que o mundo nos ensina. Porque o que é que a sociedade prega para nós hoje? Se não você ceder a todos os seus desejos mais ocultos possíveis, aos seus pensamentos, às suas inclinações mais duvidosas. A sociedade nos ensina que nós devemos fazer o que o nosso coração deseja. A sociedade nos ensina que nós devemos ceder a tudo aquilo que a nossa carne se inclina. E por isso que nós temos visto o grande crescimento de divórcios, o grande crescimento de pessoas entrando no mundo da homossexualidade, no mundo da prostituição, nos vícios, porque eles acham que a verdadeira felicidade, a verdadeiro propósito da sua vida está em obedecer aquilo que vem na sua mente, no seu coração. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, quando a gente lê esse texto aqui de 1 Pedro, a gente vê que a conversa é diferente. Que o que a palavra nos ensina é diferente. A palavra não está dizendo que nós vamos impedir o nosso ser de sentir determinadas coisas, mas nós devemos nos despojar dessas coisas que nos afetam. Nós devemos nos despir de tudo que
que desagrada a Deus, porque agora nós fomos transformados, nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza. E se somos filhos de Deus, e se temos Jesus Cristo por mestre, nós não devemos andar no mesmo curso desse mundo. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Preste muita atenção nisso, irmãos. Nós não devemos andar como eles andam. Nós não devemos pensar como eles pensam. Nós não devemos agir como eles agem. Jesus Cristo, quando faz a oração sacerdotal, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos, não só por aqueles daquela época, mas por toda a igreja em todas as épocas, ele diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, não, mas para que os livre do mal. Então, ser santo não é ser arrancado do mundo literalmente, não é você se trancar em um quarto, não é você se isolar em sua casa e não andar mais em nenhum lugar porque você é santo. Não, ser santo é ser diferente, ser santo é ser separado, não viver segundo a ordem desse mundo. E é exatamente isso que a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, nos convida nessa noite. Pedro escrevendo aqui para os irmãos que estão peregrinos, fora das suas terras, que são forasteiros, fisicamente falando. Pedro agora ensina a essa igreja que eles não são só peregrinos de forma nacional, não. Eles são peregrinos de forma espiritual também. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos peregrinos. Nós não somos adeptos da cultura do mundo. Não. Então Pedro está falando aqui nada mais, nada menos sobre a santificação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E é só sobre essa santificação que nós podemos desenvolver a vida cristã. A nossa vida só poderá se desenvolver se nós vivermos um constante processo de santificação. E aí, lendo esse texto que nós lemos nessa noite, irmãos, nós podemos perceber aqui pelo menos 2 passos essenciais que nós devemos tomar, que nós devemos caminhar para que possamos de fato desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação com excelência, sermos cada vez mais parecidos com Jesus e sermos cada vez mais filhos maduros. Porque o Senhor não nos chamou para que nós vivamos para sempre na imaturidade, não. Ele nos chamou e nos deu a sua palavra, nos deu os seus mandamentos, as suas doutrinas, para que nós possamos se tornar filhos maduros. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o primeiro passo que a gente pode enxergar é o fato de que o apóstolo Pedro nos chama a deixar. O versículo 1 do capítulo 2 começa dizendo assim: deixando, pois... E aí Pedro vai e faz uma lista de coisas que aquele que quer desenvolver a sua caminhada cristã, aquele que de fato é a igreja do Senhor e filho de Deus, deve deixar essas coisas aqui citadas. E é interessante, irmãos, que Pedro não diz assim, deixar. Não deixe, como se fosse um ato que você tomasse só uma vez, uma decisão que você fizesse apenas uma vez e depois você não precisasse mais fazer. Não, a palavra que a gente vê aqui, o verbo deixar está dando um sentido de processo. A palavra está dizendo aqui é deixando. É como se fosse uma atividade que nós devemos fazer todos os dias, constantemente. Então Pedro aqui relata uma lista de coisas que a igreja deve abandonar, deve se despir, deve despojar. E o que é que a gente vê aqui quando lê o texto? Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Deixando, pois, toda a malícia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, é bem provável que Pedro tenha já ouvido Jesus falar sobre essas coisas,
sobre essas listinhas de coisas que nós devemos abandonar. E aí, Pedro está agora mais uma vez exortando a igreja peregrina para que eles possam despojar disso. E o que é esse deixar, esse despojar? É como se nós estivéssemos vestidos com uma roupa suja, com uma camisa, com uma blusa, uma calça, uma saia suja. E que essa sujeira são esses pecados aqui listados pelo apóstolo Pedro. E aquele que foi transformado, aquele que foi feito nova criatura, não deve permanecer mais com essa roupa suja. Não deve mais permanecer com essa roupa impura. E Pedro nos chama a atenção sobre a importância que nós temos responsabilidade no processo da santificação. O Senhor nos santifica pela sua palavra, mas nós temos responsabilidades a cumprir, que é se despir de todas essas coisas, é tirar, é abandonar, é se livrar de toda malícia. A malícia quer dizer o quê? É o desejo de fazer um mal constante, é a maldade que às vezes nos assola, aquele desejo de se vingar, aquele desejo de fazer o mal de forma premeditada, que muitas vezes vem ao nosso coração, irmãos, pois nós não controlamos. Mas nós podemos abandonar isso. Nós podemos se libertar disso, porque a morte de Cristo na cruz nos dá capacidade para vencer o poder do pecado. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é isso que a palavra nos diz? Então, tire de si essa roupa de malícia. Abandone também todo o engano. Toda essa habilidade de querer enganar as pessoas. Essa confusão que muitas vezes a gente se mete. Essas lutas que muitas vezes a gente procura para nós mesmos. Essa persistência em estar no mesmo erro, ouvindo a palavra de Deus nos exortar. E a gente ainda continua caindo naquela mesma coisa. E o Senhor nos convida, abandone este engano. Aleluia, santo é o Senhor, meu Pai. Pedro está direto aqui. Pedro não tem arrudeio. Aqui não é parábola. Aqui não é profecia simbólica, é palavra de Deus pura. Abandonem a malícia, o engano, e aí ele segue. Abandonem os fingimentos, que são a hipocrisia, a falsidade. Quem anda fingindo é uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, simulada. Uma pessoa que se comporta de um jeito em um determinado local e em outro local já se comporta diferente. Não é isso que o Senhor separou para nós. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente viva incorporando personagens. Aleluia, Jesus. Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Ele nos convida a abandonar todo esse fingimento, toda essa hipocrisia. Fingir ser o que não é. Se você está sendo falho, se você está sendo pecador, se você está fraco, reconheça, não só diante de Deus, mas diante dos irmãos. Não seja fingido. É o que a palavra de Deus nos orienta nessa noite. Tome esse passo, tome essa direção. Caminhe dessa forma, abandonando também todas as invejas. A lista é grande, irmão. Deus fiel e verdadeiro. Abandone todas as invejas. Jesus, só o Senhor é Deus. O que é inveja, senão desgosto? Provocado pela felicidade e a prosperidade alheia. Quando a gente vê que as pessoas estão sendo felizes, estão conseguindo prosperar em áreas da sua vida e a gente não. Desejo de ter o que o outro tem. De viver a vida que o outro vive. Não é isso que as redes sociais nos ensinam a fazer? Não é isso que o Instagram nos ensina a fazer, que tem levado multidões de pessoas a gastar o seu tempo olhando o que os outros estão vivendo e desejando aquela fantasia que na maioria dos casos nem é real. É verdade, meu Pai. Livrem-se de toda inveja. Não queira ser quem você não é. Deus te chamou. Crisete.
e não por outro nome. Deus te chamou Tairone, não por outro nome. Você não é aquele famoso, não. Você é você. E você é filho de Deus, com a natureza transformada. Você nasceu de novo. Nem aquela Crisete antiga, nem aquela Juliana antiga você não é mais. Ele já te transformou. Ele já te restaurou e te deu o Espírito Santo que capacita a vencer o pecado. Agora o que você precisa fazer é tomar uma posição e abandonar tudo que é errado. Tirar a roupa suja do pecado e purificar-se na palavra de Deus. Cada vez que nós não chegarmos mais à palavra de Deus, nos alimentarmos dela, nos expormos a ela, seremos purificados do mal. Glória a Deus. Pedro finaliza a listinha aqui de pecados dizendo também: deixem todas as murmurações. O que é murmurações? Aleluia. Boatos, calúnias, falatório, em que há depreciação, falsa notícia, rumor, toda aquela conversinha fiada. Abandone tudo isso. Abandone esses boatos, essas coisas. Deixe de ficar falando mal uns dos outros. Porque falar mal um dos outros, o mundo está cheio de gente que fala mal um dos outros. Mas nós somos chamados a andar na contramão do mundo. Enquanto as pessoas do mundo estão se difamando uns aos outros, estão se levantando umas contra as outras, nós somos chamados a falar bem uns dos outros. Nós somos chamados a falar, sabe de quê? Do Evangelho. As nossas bocas devem estar cheias do testemunho de Jesus. É da palavra de Deus. E eu sei, irmãos, que nós somos tentados a fazer isso. E eu sei que nós falhamos nisso. Eu sei. E a palavra sabe. Mas nem por isso nós devemos ficar acomodados. Não. A palavra nos chama a nos despojar de todas essas coisas e viver isso num processo contínuo e constante, para que possamos desenvolver a nossa caminhada com Deus, desenvolver a nossa vida com Deus. Aleluia, Jesus. Então esse é o primeiro passo. Nós devemos deixar todas essas coisas que foram citadas aqui no versículo 1. E muitas outras. Ou seja, é interessante que Pedro fala que é toda a malícia. É todo o engano. É como se o apóstolo está dizendo assim, não só esses que eu estou dizendo aqui, mas é toda espécie de engano, toda espécie de malícia, igreja. Abandonem isso, livrem-se disso, porque isso não faz mais parte da sua nova vida. Isso não faz mais parte da sua natureza, a natureza que Cristo te deu. Aleluia, Jesus. Verso 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O primeiro passo a gente viu que nós devemos deixar. A igreja peregrina deve deixar essa lista de coisas que o apóstolo Pedro citou aqui. E o segundo passo para desenvolver a vida cristã, a igreja deve desejar. Mas desejar o quê? Desejar o leite racional não falsificado. E aqui o texto fala de um desejo afetuoso. Um desejo de todo o coração, um desejo com todo o sentimento que nós podemos ter. Um desejo que envolve todo o nosso ser, todas as nossas forças. Todo o nosso esforço deve ser empregado nesse desejo por esse leite racional não falsificado. Mas aí você pode me perguntar, mas que leite racional é esse que o apóstolo está falando aqui? O apóstolo Pedro usa a figura, irmãos, de uma criança recém-nascida, para dizer que um filho de Deus é como uma criança que nasceu e agora tem que se alimentar do leite da sua mãe. E esse leite é um leite que não tem mistura. É um leite que não é adulterado. Ele é um leite racional, ele é um leite puro. Ele não é um leite falsificado.
ele não é um leite industrializado, não. É um leite natural. É um leite que flui da sua mãe para o filho. E assim como uma criança recém-nascida, o cristão deve ansiar por esse alimento que só Deus pode nos proporcionar. Então o que o apóstolo está dizendo aqui é que esse leite que não é falsificado, esse leite que é puro, nada mais é do que o leite da palavra de Deus. É como se o apóstolo estivesse dizendo aqui: desejem o leite não adulterado da palavra. Desejem a palavra de Deus. Desejem a Bíblia. Se alimentem dela. Busque consolo nela, na palavra do Senhor. Busque alegria na palavra do Senhor. Você não precisa das coisas que o mundo oferece para alimentar o seu ser. Não. O que você precisa desejar de todo o seu coração é o leite da palavra, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, para que você possa amadurecer. Aleluia, glória a Deus. O alimento necessário para a vida cristã ser desenvolvida, só o nosso Deus pode nos oferecer, irmãos. Mas enquanto às vezes a gente tem buscado se alimentar em outras coisas. Quantas vezes a gente tem se buscado alimentar, principalmente na internet. Fugir dos problemas na internet. Eu vejo, já passei por isso. E vejo ainda irmãos fazendo isso, sofrendo. Porque na hora da aflição a gente deveria correr mais para perto de Deus. Era mergulhar mais em Deus, mas não, às vezes a gente vai se sedar naquela internet, naquelas redes sociais. Eu não estou dizendo aqui que é ilícito, irmão, a gente navegar. Jamais, pelo amor de Deus. O que nós estamos aqui destacando nessa noite é o excesso que nós temos cometido no uso constante da internet. Tempo que nós poderíamos dedicar a Deus, nós estamos dedicando totalmente à internet. Muitas vezes as pessoas estão dedicando a sua vida para as redes sociais. Para encontrar alegria, prazer. Para olhar ali para aquela multidão de pessoas que estão lhe seguindo e dizer: eu sou uma pessoa importante. O que é isso nada mais do que a síndrome de Babilônia, de ter um nome, de ter um destaque, de edificar algo, o seu nome acima de todas as coisas. A síndrome de Lúcifer. Então nós somos convidados a abandonar essas coisas e procurar auxílio, alimento na palavra de Deus. Aleluia. Que é viva e eficaz. Não é isso que Hebreus diz, né? A palavra do Senhor é viva e eficaz. Vamos ler, esse texto é maravilhoso. Se eu não me engano é Hebreus 4. Isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se você acha que precisa recomeçar na caminhada cristã, se você sente que você precisa de fato se arrepender de muitas coisas e ter um recomeço, eu sei que todos nós passamos por isso. O alimento que você vai precisar é somente a palavra de Deus. Mas por que a palavra de Deus? O escritor de Hebreus responde aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela tem vida. E se ela tem vida, ela produz em nós vida. Então se nós nos alimentarmos dessa palavra, cada vez mais estaremos mais vivos. Cada vez mais estaremos mais firmes. De fato, nós faremos aquilo que Pedro vai dizer mais para frente lá na segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. De fato, nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então são esses 2 passos que o apóstolo vai ensinar à igreja peregrina. Se vocês são peregrinos de fato, se comporte assim. Tire a roupa suja do pecado e deseje o leite racional, não falsificado, o leite da palavra de Deus. É o que a gente precisa. Somente as Escrituras, nada mais.
Porque tudo que Deus tinha para se revelar para nós, Ele já se revelou em Sua palavra. O que falta é a gente mergulhar nela, meditar nela dia e noite, para que de fato sejamos uma árvore que dá frutos. Aleluia, louvado seja Mais uma vez, Deus, grande Deus. eu quero falar para os irmãos aqui. Nós não precisamos tentar fabricar os frutos do Espírito, porque os frutos é do Espírito. Glória a Deus. O que nós precisamos é nos alimentar da palavra, é ir para a palavra, é mergulhar nela. Aleluia. E assim nós seremos alimentados, e assim nós cresceremos, se tornaremos uma árvore frutífera, e os frutos nascerão espontaneamente. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Se você quer desenvolver, crescer na caminhada cristã, você precisa desejar a palavra de Deus. Aleluia. Não é fabricar os frutos, não. É desejar, é se alimentar e abandonar todo o mal, todo o pecado. Glória a Deus. Mas esses passos, Pedro vai dizer, finalizando, que só é possível dar esses passos àqueles que provaram e viram. Se você provou e viu, provou o quê, irmão? A bondade do Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus. Aleluia, santo Deus maravilhoso. O que é que Pedro vai dizer lá no versículo 3? Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, se você já provou, será que Deus já te deu prova de que Ele é bom? Glória a Deus. Ele já provou para você que Ele é benigno? Aleluia. Que Ele cuida de você? O Senhor já provou para você? Então, se Ele já provou, tome a atitude que a palavra está dizendo. Se o Senhor já provou para mim, o que é que falta mais? O que é que eu estou esperando? É, Jesus. Nós lemos aqui na liturgia hoje, foi o Salmo 34, verso 8. Que Pedro está fazendo referência a esse salmo. Que é provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Então, se você não provou ainda, prove. E se você já provou, tome esses passos. Glória a Deus. Siga esses Aleluia, passos. louvado Abandone seja todo o mal. Deus. Seja de fato um peregrino nesse mundo. Aleluia. Porque só aquele que de fato teve experiências com a bondade do Pai serão capacitados com sua graça Glória a Deus. para desenvolver a sua consciência em Cristo. Só aqueles que teve experiência com Deus. E todos nós tivemos, porque um dia tivemos um encontro com Ele. E aquele que se encontra com Jesus, de verdade, a sua vida nunca mais é a mesma. Glória a Deus, amém. E o que é que o apóstolo Pedro já ensinou aqui no capítulo 1? É que através da morte e da ressurreição de Cristo, nós também nascemos de novo. O nosso encontro com Cristo é tão poderoso, é tão eficaz, é tão tremendo, que faz com que a gente nasça de novo, algo que é impossível. Aleluia. Cientificamente glória a falando. Deus. Tem como a gente ficar criança de novo? Não tem. Encolher, virar um bebezinho, voltar para o ventre da nossa mãe? Não tem. Mas o encontro com Cristo é tão poderoso que faz a gente ser alterado da realidade, ser transformado, nascer de novo, ficar criança de novo, aprender tudo do zero, Glória a aprender Deus. tudo a partir de Cristo. Então, se nós já tivemos esse encontro, e eu sei que nós já tivemos, Glória a nós somos Deus, convocados pela palavra de Deus. Assim como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está convocando a igreja peregrina para esse arrependimento constante e por esse desejo constante pela palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, irmãos. Então, o que é que nós podemos aprender aqui nessa noite? Uma das coisas que a gente aprende meditando na primeira epístola de Pedro é que a mensagem que Pedro escreveu para a igreja peregrina se aplica para nós hoje. Totalmente. Porque nós estamos ali vendo que a mensagem é atual. Os mesmos dilemas que a igreja estava enfrentando naquela época é os mesmos desafios que nós estamos enfrentando hoje. Certo que era de forma diferente, eles estavam enfrentando uma perseguição por parte do governo que queria matar, acabar com eles, porque eles criam em Jesus. Mas hoje nós passamos também muitas aflições e perseguições dentro do nosso ser. Guerras interiores. O diabo já viu que não adianta destruir fisicamente o crente, porque se mata um, nasce 5.
Então o que ele quer fazer? Ele quer destruir você por dentro. Ele quer acabar com você por dentro. E ele quer acabar com você e você ainda na sua boca dizendo, eu sou crente. Aleluia, Jesus. Porque aí ele vai comprometer, entre aspas, a igreja do Senhor. As pessoas vão olhar, gente, aquele ali não é crente, mas está assim, 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 assim. Porque o diabo quer nos destruir por dentro. Fazer um conflito lá dentro da gente. Mas nós somos capacitados pela graça, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus a vencer o poder das trevas. Porque dentro de nós, por mais que existam guerras, aquele Todo-Poderoso, o Espírito Santo, habita em nós. Aleluia, glória O Pai, a Deus. Aleluia. Jesus Cristo, veio e faz morada em nós. Amém, Jesus. Pode ter guerra, pode ter conflito, mas há um Senhor dentro de nós. A nossa vida não é mais desgovernada. Nós não estamos mais debaixo do império das trevas. Por isso que nós devemos viver uma vida de santidade. Para que nós tenhamos a mente de Cristo, devemos caminhar em santidade, irmãos. É o que nós aprendemos aqui. Para que nós tenhamos de fato uma postura de reino, venhamos desenvolver a vida cristã, devemos ser apegados à palavra. Devemos caminhar em santidade. Devemos abandonar todo mal, todo engano, toda maledicência, toda hipocrisia, toda murmuração, tudo. E nos apegar à palavra de Deus e nos alimentar diariamente dela, assim como um bebê se alimenta do leite da sua mãe, todos os dias, várias vezes no dia. Ou o bebê mama só uma vez. Maravilhoso, aleluia. Aí a gente vai, começa o dia, lê um versículo. Não, já estou alimentado. Aí agora vamos o dia todinho dedicar a vida a outras coisas. Não, mergulhe na palavra. Se você não estiver lendo, esteja pensando na palavra. Esteja meditando na palavra. Esteja com a palavra o tempo todo. Porque é só assim nós seremos capacitados a conseguir nos despojar da roupa do pecado. A não deixar que o mal domine sobre nós. Então devemos nos santificar. Devemos nos apegar à palavra. E devemos fazer isso constantemente. Estarmos sempre atentos para todos os dias abandonar alguma prática que seja contrária à vontade de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja e que Ele possa fazer com que nós venhamos guardar essa palavra em nossos corações, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém.